Olá, seja bem-vindo. O tema de hoje é lucro presumido, regime de caixa. E antes de começar a falar, gostaria de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem para ajudar esse canal a crescer. Muito bem. Regime de caixa. Qual é a diferença do regime de caixa para o regime de competência? No regime de caixa, eu tenho que verificar o que foi recebido no trimestre. Então, eu não tributo pelo faturamento, eu tributo pelo recebimento. Se a tua empresa, ou você é escritório de contabilidade, ou um autônomo, você tem um cliente que é muito bagunceiro, e aí, ele pode ser regime de caixa? Pode, mas vai te dar uma dor de cabeça gigante. Por que vai te dar uma dor de cabeça gigante? Porque ele simplesmente não manda extrato bancário, não manda conciliação bancária, manda 3 meses depois. Como é que você vai ficar fazendo apuração de tributo se você não tem a conciliação do financeiro, se você não sabe, tem valor lá em aberto, mas não está em aberto porque ele recebeu em dinheiro? Olha o estresse, né? Então, o regime de caixa, ele é para quem é organizado. E aí, se você optou pelo caixa o ano inteiro, você vai ficar... Se você optou pelo caixa, você vai ficar o ano inteiro. Se você optou pela competência, você vai ficar o ano inteiro na competência. Não pode trocar, tá? E aí, o que vai acontecer? Perceba que a estrutura do cálculo do lucro presumido regime de caixa é a mesma estrutura do lucro presumido regime de competência. Não muda. A estrutura, a alíquota, a base de cálculo, a margem de presunção não muda. O que muda? No regime de competência, você vai considerar o faturamento, o que foi faturado no trimestre. No regime de caixa, você vai considerar o que foi recebido no trimestre. E aí, o que vai acontecer? Tá? No regime de caixa, eu preciso ter um mínimo de organização, senão não vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma receita bruta de serviços que eu recebi no trimestre de 350 mil. Eu tenho uma receita bruta de vendas que eu recebi de 500 mil, mais a aplicação financeira de 5 mil reais. Então, a estrutura de cálculo é a mesma. 12% margem de presunção para serviços no imposto de renda. Então, 12% não, 32%, 12% é na CSLL, para comércio. Bom, 32% de margem de presunção de serviços no imposto de renda, 32% de 350 mil, 112 mil. Vendas, 500 mil, margem de presunção, 8%. 8% de 500 mil, 40 mil reais. E o rendimento de aplicação financeira? Ele é considerado outras receitas, então ele entra 100% na base de cálculo. Então, minha base de cálculo é a margem de presunção de serviços, mais a margem de presunção de vendas, mais o rendimento de aplicação financeira. Nesse nosso exemplo aqui, 157 mil reais. Ah, mas de onde vem essa margem de presunção? Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no YouTube ou o primeiro episódio no podcast, tem um vídeo falando só da tabela de presunção, dá uma olhadinha lá. Bom, 157 mil reais é a minha base de cálculo, 15%, 23.550. Vou calcular se tem imposto de renda adicional. A legislação diz que é 20 mil ao mês, como estamos calculando o trimestre, então é 60 mil no trimestre. O que ultrapassar na base de cálculo 60 mil, eu tenho um adicional de 10%. Então, minha base de cálculo é 157 mil. O que ultrapassou 60 mil? 97 mil. Então, o que eu tenho? 97 mil de excedente, calculo 10%, 9.700. Então, qual é o meu imposto de renda devido? 33.250. Então, eu venho na contabilidade e coloco 33, Receita Federal, te devo 33.250. E vou pagar 33.250 porque eu não tenho retenção na fonte para fazer compensação. Então, eu já faço esse pagamento, ok?
Vamos para a CSLL. O que eu recebi no trimestre. Gente, não faz sentido eu dizer que recebi 350 mil no imposto de renda e 400 na CSLL. Um dos dois está errado, tá? Bom, 350 mil de serviços, a margem de presunção para serviços na CSLL é 32%. Tenho aí, então, a margem de presunção de 112 mil. Vendas de 500 mil com margem de presunção de 12%. 12% de 500 mil dá 60 mil. E o rendimento de aplicação financeira de 100 mil reais, de 100%, que é 5 mil reais. Minha base de cálculo, 112 mais 60 mais 5, 177 mil reais. Então, eu tenho aqui uma CSLL de 9%, tá? 177 mil reais, 9% de 177 mil reais, 15.930. Então, quanto que eu devo? 15.930. Quanto que eu vou pagar? 15.930. Por quê? Porque eu não tenho retenção na fonte para compensar. Ok? Eu não tenho retenção na fonte para compensar. Então, a diferença entre caixa e competência é que no caixa eu tenho ali os valores recebidos. Ah, mas ficou muito bagunçado esse ano. Ano que vem posso voltar para o regime de competência? Pode, não tem problema nenhum. Ok? Bom, se você escutou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, ajudar esse canal a crescer.